Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é sobre o lado espiritual do Hametz. E o que é Hametz? A Torá nos conta que quando chegou a hora da Geulah, quando chegou a hora de sair do Egito, Hashem, Deus, não deixou o nosso povo ficar no Egito nem mais um segundo do que precisava. E chegou a hora da Geulah, chegou a hora de sair dos sofrimentos, chegou a hora de sair do exílio. O povo de Israel teve que sair de lá naquele instante. E não deu tempo para o pão deles fermentar. E eles comeram matzot. Matzot são uma matzá. 500 anos atrás aí, os padres da igreja traduziram como pão ázimo. Mas se você for hoje para uma padaria, você falar, eu quero comprar um pão ázimo, vamos abrir os olhos, você vai falar, de que livro de Camões você saiu? Então, matzá é quando você mistura farinha com água e coloca direto no forno antes de se passarem 18 minutos, desde o instante que você molhou a farinha com a água. Depois de 18 minutos começa uma fermentação. De acordo com a Torá, começa uma fermentação, e essa fermentação ela vai ter um lado material e um lado espiritual. O lado material é que, por causa que o povo de Israel, na hora de sair do Egito, não teve tempo nem para esperar a massa crescer, e tiveram que assar aquele pão antes de 18 minutos de terem misturado água com a farinha. E então aquele pão era chamado de matzah. Por causa disso, Hashem pediu para a gente, recebemos um mandamento divino de, em toda a festa de Pesach, que ela comemora a saída do Egito. Então essa festa vai ter 7 dias em Israel, na Terra Santa, e 8 dias fora da Terra Santa. Quer dizer, fora da Terra Santa, dentro do Estado de Israel, tem uma cidade chamada Eilat, que lá já é fora do que era a Terra Santa na época da Torá, na época do Bet HaMikdash. Então, o que é Terra Santa são 7 dias. O que é fora da Terra Santa foi acrescentado pelos nossos sábios mais um dia de festa. E qual o motivo que a festa de Pesach ela tem que ser 7 dias? Que desde o momento em que o povo de Israel saiu do Egito até o momento em que que atravessamos o Mar Vermelho, levou exatamente 7 dias. Ou seja, no sétimo dia, no dia do sétimo dia, nós já estávamos totalmente livres dos egípcios que estavam nos perseguindo. Então, saímos da escravidão. A história começa que à meia-noite teve a praga dos primogênitos. Os egípcios pediram para a gente, já autorizaram a gente a sair do Egito. Saímos do Egito, fomos na direção contrária de onde precisaríamos ir. Hashem nos conduziu 3 dias para a direção contrária. Os egípcios acharam que a gente não sabe para onde estamos indo, quer dizer, foi talvez um planejamento divino para a gente se livrar totalmente da escravidão. Então os egípcios eles foram atrás de nós, o faraó pegou todo o exército egípcio, foi atrás de nós para nos trazer de volta para a escravidão. No 7º dia, o mar se abriu para a gente. Na manhã, toda aquela noite nós atravessamos o mar. Na manhã do 7º dia, o mar se fechou para os egípcios, e naquele instante estávamos já na nossa redenção total. Então é considerado que a saída do Egito levou 7 dias. Por isso, na Terra Santa fazemos essa festa 7 dias, no Brasil é 8 dias. Tudo que é fora da Terra Santa é 8 dias. Foi acrescentado mais um dia, dizem nossos sábios, que era o motivo da dúvida de
tinha falta de comunicação para saber quando foi decretado o Rosh Chodesh, então acrescentaram mais um dia na dúvida, mas os sábios da Kabbalah, eles dizem que sendo que a Terra Santa é um lugar sagrado, então lá a gente consegue trazer toda a fartura do mundo de cima que precisamos trazer para baixo. Por meio dessa festa que Hashem nos dá, a gente consegue fazer isso em 7 dias, e fora da Terra Santa, que não tem aquela santidade que tem na Terra Santa, leva 8 dias para fazer a mesma coisa. Para recebermos todo o espiritual que também depois se transforma em material. Então, o primeiro marco da saída do Egito é que antes de você fazer uma viagem com mulher grávida, com crianças pequenas, você tem que preparar a comida. E não deu tempo do pão deles fermentar. E o lado material disso é que se fazia pão com 5 cereais. O que é chamado de pão pela Torá é um pão de trigo, é um pão de centeio, é um pão de cevada, é um pão de aveia e é um pão de kosemet, que eu não sei como se chama, espelta, as traduções. Então, trigo, cevada, aveia, centeio, espelta. Esses 5 cereais, quando você faz deles um pão, você faz a massa, essa massa, ela cresce. E isso se chama Hametz. O crescimento, esse crescimento é a característica de que essa massa agora passou por um processo de fermentação. Se você faz um pão de arroz, faz uma massa de arroz, não é considerada que ela cresceu, é considerada que ela estragou. A fermentação do arroz não é considerada que ele hermetz, é considerado o kilkul, considerado que ele estragou. Então, somente esses 5 cereais são considerados hametz. O que acontece na prática, que o lado material disso é que nós não podemos comer em Pesach nenhum derivado desses 5 cereais. Ou até uma coisa que foi cozida numa panela onde foi cozido um desses 5 cereais. Então, para Pesach, nós compramos panela nova, guardamos ela todo ano para Pesach, compramos talheres novos, guardamos eles todo ano para Pesach, podemos usar descartáveis, aí a gente já joga fora. Na prática, não podemos comer nem esses próprios cereais, se eles foram molhados e se passou 18 minutos, e sendo que o método hoje é que o cereal, antes de ser vendido para nós, antes de chegar no varejo, ele passa por uma limpeza, então ele é lavado. E nessa lavagem ele fica mais de 18 minutos na água. Então qualquer farinha de qualquer um desses 5 cereais hoje também é considerada hametz. Se você compra uma farinha no supermercado, essa farinha é considerada hametz, ela já fermentou. Aquele trigo já estava molhado 18 minutos antes dele virar farinha. Então, no Brasil, o único jeito de fazer uma matzá é, se aqui tem um campo de trigo, você ir lá comprar o trigo, ver como eles estão colhendo, debulhando, e aí você próprio faz a farinha e faz a matzá. Esse seria o único jeito de fazer uma matzá no Brasil. E vamos agora para o lado oculto do hametz. Por trás dos bastidores. O que acontece na prática é quando a gente analisa de uma maneira superficial qual é a diferença entre a matzá e o hametz. Você pega 1 quilo de farinha e faz matzá. Mistura a farinha com água, assa
e vai sair disso uma matzá. Pega outro quilo de farinha, mistura com água, espera crescer, espera passar os 18 minutos. A partir desse momento, mesmo que ele não cresceu muito, mas esse crescimento já começou, essa fermentação começou. Vai chegar uma hora que ela vai chegar no cúmulo dela, ela vai ficar muito grande. Então você assa aí já vamos chamar isso de halá, já não vai mais ser uma matzá, já vai ser uma halá. Você coloca uma ao lado da outra. Então a matzá, ela tem 1 quilo de farinha, e ela foi assada antes de 18 minutos em que essa farinha se misturou com a água. A halá também tem 1 quilo de farinha, mas ela foi assada muito tempo depois que a farinha se misturou com a água. Coloca uma ao lado da outra. A matzá vai estar baixinha, a halá vai estar alta, larga, comprida, e é a mesma quantidade de farinha. Então o hametz, a fermentação desses 5 cereais, é permitido comer, vamos dizer, em Pesach, o vinho, é permitido beber vinho, e o vinho ele é consequência da fermentação da uva. Então coisas assim é permitido. A única coisa que é proibida é a fermentação desses 5 cereais, e o que ela vem simbolizar espiritualmente é quando uma pessoa ele não se avalia da maneira correta, ele se avalia que ele é muito mais do que ele é de verdade. Ou seja, e ele ainda acredita nisso, esse que é o problema. Quer dizer, se fosse só um vendedor tentando vender alguma coisa, o vendedor ele sempre tem um carro fora do comum. Vendedor que se preza tem que ter carro importado, bonito, ele tem que ter um terno de marca, e ele chega na empresa para vender a mercadoria dele, as pessoas se impressionam e falam, uau, olha, esse cara tem muito sucesso, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, vale a pena comprar a mercadoria dele, porque olha, ele é... Então, isso para ele é roupa de trabalho, é carro de trabalho, é roupa de trabalho. Pode ser que ele chegue em casa, ele já coloca a roupa normal dele, ele já pega o fetezinho dele e vai passear com a família. Agora, para vender a mercadoria, ele precisa daquele carrão, daquela roupa de grife. E ele sabe que aquilo para ele é roupa de trabalho, ele sabe que aquele carro para ele é carro de trabalho. Então, se é assim, a pessoa pode ser muito humilde, como contam sobre Rabi Yehuda Nassi. Rabi Yehuda Nassi, ele hospedava o imperador romano Antoninus. Os dois estudavam juntos. E o Rabi Yehuda Nassi, para poder hospedar o imperador, para dar a devida honra para o imperador, ele precisava ter na casa dele tudo de bom e do melhor, porque senão seria um desrespeito para o imperador. Você convida o imperador para jantar com você, você vai dar para ele sucrilhos com leite, não é bonito. Então diz a Gemara que o Rabi Yehuda Nassi não faltou na casa dele nunca nenhuma fruta, nenhuma verdura, mesmo que estava fora de temporada, e custava muito mais caro. Mas ele, antes de falecer, ele falou, olha, eu não tive nenhum proveito desse mundo, nem um dedinho da mão, nem com um dedinho pequeno. Quer dizer, ele não sentiu que ele teve proveito desse mundo, porque tudo para ele foi ferramenta de trabalho. A pessoa está trabalhando, ele não fala, ai, que gostoso o meu trabalho, e que gostoso trabalhar, e ele está trabalhando para ganhar dinheiro. Se o trabalho está gostoso ou não está gostoso, ele não está pensando nisso. A importância é que no fim do mês ele recebe o salário. Então Rabi Yehuda Nassi, ele viu toda a grandeza que ele tinha, tudo que ele tinha, ele viu isso como ferramenta de trabalho. Então o vendedor que ele está com aquela roupa de grife, com aquele carrão, ele não está se sentindo grande, porque é a ferramenta de trabalho dele. Agora tem uma pessoa que tem um termo em francês, foi traduzido para português, se chama novo rico. Esse novo rico
Ele está com essa roupa de grife que o vendedor usa e esse carrão que o vendedor usa, mas ele sente que tudo é dele. Ele sente, uau, eu sou mais bonito do que todo mundo, eu tenho um carro mais bonito do que todo mundo. Isso é o Hametz. Quer dizer assim, o Hametz, esse orgulho proibido pela Torá, não quer dizer que todo mundo tem que se vestir com uma roupa simples. De acordo com a sua necessidade, você talvez tenha necessidade de vestir uma roupa muito cara. Você talvez tenha necessidade de morar num lugar muito caro. Você talvez tenha necessidade de ter um carro muito lindo. Você talvez tenha necessidade de sempre estar viajando. Mas, na hora que você sente isso, você levanta a cabeça assim, você fala, eu sou melhor do que o outro, aí é Hametz. Quer dizer que, de acordo com isso, uma pessoa muito pobre, ele pode ser, a gente fala, metido, né? Você fala prepotente. Uma pessoa muito pobre também pode ser prepotente, também pode ser Hametz. Uma pessoa muito rica também pode ser Hametz. Quer dizer, o Hametz, esse orgulho desnecessário, ele não depende disso, se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se ele é pobre ou se ele é rico. Esse orgulho desnecessário, o lado espiritual do Hametz, é a pessoa se sentir, ele sentir que esse mundo é dele. Nossa alma desce para o mundo para fazer um trabalho divino. No mérito desse trabalho, a gente tem uma ascensão para um baixo paraíso, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Ou para um alto paraíso, que uma hora lá é como 70 anos no baixo paraíso. E fazemos o nosso trabalho. Tudo que a gente tem nesse mundo é tudo equipamento, é ferramenta. Você entra na empresa, te dão um uniforme, te dão um computador, te dão uma ferramenta de trabalho, cada um de acordo com o trabalho dele. Você sai da empresa, você deixa o uniforme lá, você deixa o computador lá, você deixa tudo lá, você coloca a sua roupa verdadeira. Então, esse mundo é um trabalho. O próximo mundo, que quando tiver a ressurreição, que por enquanto é o paraíso do mundo da Yetzirah, do mundo da Briá, e quando tiver a ressurreição dos mortos, o próximo mundo vai se revelar aqui no nosso mundo, mas não vai ser isso que vocês estão vendo. Isso que vocês estão vendo é a oficina, é o trabalho. O mundo futuro, ele vai ser tão infinitamente melhor do que o mundo de hoje, que as pessoas do Alto Paraíso vão querer ressuscitar. Então você imagina, então a gente não tem como imaginar o mundo de hoje como vai ser no futuro, quando aqui se tornar mais alto paraíso que o alto paraíso. Então hoje você tem um corpo, ele é ferramenta. Você tem uma roupa, ele é ferramenta. Você tem um carro, é ferramenta. Você tem uma casa, é ferramenta. É tudo a Hashem te dá para você fazer o seu trabalho, é tudo equipamento. Agora imagina a pessoa entra no Museu de Ipiranga e ele sente que aquilo é dele. Ele não vai sentir que aquilo é dele, ele pagou para entrar. Ele entra, ele vê a mesa do Dom Pedro I, a cadeira do Dom Pedro I, ele não sente que aquilo é dele. Ah, mas é tão luxuoso tudo lá, mas ele não sente que aquilo é dele. Então ele não está apegado, ele não está obcecado pela coisa. Agora, o nosso problema, por que a gente se vira Hametz? Porque a gente começa a se achar. A gente esquece que tudo que a Hashem dá para nós é tudo equipamento. A gente começa a sentir que é tudo nosso. A pessoa fala, olha, foi a minha força que fez tudo isso. A minha força, a energia dos meus braços foi o que me fez toda essa grandeza, toda essa riqueza. Então, na hora que a gente se perde dessa maneira, imagina um funcionário entra numa fábrica, ele pega um trator, ele sente que o trator é dele.
no final do dia, quando ele termina o trabalho, ele quer levar o trator para casa e as pessoas falam para ele, pera, o que está acontecendo? É o trator da empresa. Ele fala, não, aqui tudo é meu, então vamos levar ele para o hospício. Então o Hametz é isso, o problema do Hametz é esse, é a pessoa se apegar ao que Deus dá para ele como equipamento nesse mundo, para fazer o trabalho divino nesse mundo, e a pessoa se apegar tanto a isso que ele começa a sentir que é tudo dele. E de verdade ele começa a sentir mais importante do que a outra pessoa que não tem o que ele tem. No lugar dele entender que a sabedoria, a inteligência que Hashem deu para ele, que Deus deu para ele, é porque ele vai precisar fazer um trabalho nesse mundo. Imagina assim, uma mulher, geralmente dizem que se uma mulher é muito bonita, então ela não é tão inteligente quanto uma que é muito feia. E isso é uma regra da Torá. Diz o Rabbi Shoba Hanania, ele era o maior sábio, assim, possível, imaginável, sábio, grande sábio. Ele se encontrou uma vez com o imperador romano, e tem muitas histórias entre ele e o imperador romano, e o imperador romano falou para ele, a história começa com a filha dele, né? Que a filha do imperador pergunta para o Rabbi Shoba Hanania, fala, como pode ser uma sabedoria tão linda numa pessoa tão feia, num recipiente tão feio? Aí o Rabbi Shoba Hanania falou para a princesa, onde o seu pai guarda o vinho tão caro que ele tem? Aí ela falou, ele guarda em jarros de cerâmica, de barro. Aí o Rabbi Shoba Hanania falou, pera, mas um vinho tão lindo, tão caro, em jarros de cerâmica, tem que colocar em jarros de ouro. E ela deu uma ordem lá na cozinha do palácio, para colocar o vinho do pai dela, o vinho mais caro do mundo, em jarros de ouro. Em pouco tempo, o vinho estragou, o Keisar sentiu que a qualidade do vinho estava mudando. Ele perguntou o que aconteceu. O responsável falou que, olha, sua filha, ela pediu para tirar o vinho dos jarros de cerâmica e colocar em jarros de ouro. Aí o imperador chamou a filha dele. Ela falou, isso foi ideia do seu sábio aí, do Rabbi Shoba Hanania, seu conselheiro. Aí o imperador chamou o Rabbi Shoba Hanania. E o Rabbi Shoba Hanania falou para ele, olha, ela me perguntou como pode ser uma sabedoria tão linda num receptáculo, num pote tão feio, e eu dei esse exemplo para ela. Ela colocou o exemplo na prática, mas eu dei isso para ela como exemplo. Então o imperador falou, não, mas eu conheço pessoas muito bonitas que eles também são muito sábios. Rabbi Shoba Hanania falou para eles, se eles fossem feios, eles seriam muito mais sábios, muito mais. Então, voltando para o nosso assunto, então, quando Deus dá beleza para a mulher, então você sabe que isso que ele deu para ela é porque ela vai precisar disso para encontrar o marido. Ela não vai precisar de inteligência. Hashem deu para ela beleza, quer dizer que ela vai encontrar, ela vai conseguir tudo o que ela precisa por meio da beleza. Então, quando Hashem não dá beleza para a mulher, quer dizer que Hashem deu inteligência para ela, no lugar da beleza. Então, ela vai encontrar o marido, ela vai encontrar tudo o que ela precisa por meio da inteligência. Até o ponto que, no Tu B'Av, os nossos sábios, na época do primeiro Beit HaMikdash, eles pediam para as meninas de Jerusalém, no próprio dia de Yom Kippur, menina que não tinha se casado ainda, para elas fazerem uma dança e se apresentarem para os meninos. E como elas se apresentavam? Tinha uma menina que era bonita, mas ela não era inteligente, ela era pobre, a família não prestava. Então ela falava, olha, casa comigo, você vai ter filhos muito bonitos, você não vai ter dificuldade em casar nossas filhas. E aí tinha outra que ela não era bonita, mas ela era de uma família muito boa. Então ela falava, casa comigo, você vai entrar na minha família.
A outra, ela não era bonita, a família dela não prestava, mas ela tinha muito dinheiro. Então ela falava, olha, você casa comigo, você vai ficar muito rico. Então cada uma delas, ela falava, olha, foi isso que Deus me deu, e essa é a minha vantagem em relação às outras. Nisso eu sou melhor do que as outras. Então, da mesma maneira, Hashem dá para cada um de nós, Hashem dá para a gente a inteligência, porque a gente precisa dessa inteligência para receber o que a gente precisa receber nesse mundo. Para ter a nossa família, para conseguir pagar as nossas contas. Para uma pessoa Hashem deu beleza, para outra Hashem deu inteligência, para outra ele não deu nem beleza nem inteligência, mas essa pessoa já herdou o dinheiro dos pais. Para o outro ele não deu nem beleza, nem inteligência, nem herdou o dinheiro dos pais, que os pais não tinham dinheiro, mas Hashem deu para ele uma boa família, então todo mundo se aproxima dele porque ele tem uma boa família. Para cada um Hashem deu uma coisa diferente. Então a pessoa não pode falar, olha, eu sou mais inteligente do que o outro. Para mim, Hashem deu inteligência, para o outro Hashem não deu porque ele não precisa e eu preciso. Agora eu não preciso da beleza e ela precisa, então Hashem deu para ela, não deu para mim. E assim, assim somos cada um de nós. E sendo que todos somos filhos de Hashem, somos criaturas, somos os nenês de Hashem, e como uma mãe, ela dá para cada criança o que a criança precisa na hora. Tem uma criança que na hora precisa comer, o outro na hora precisa brincar, o outro na hora precisa ir para a escola. Então a gente também, a Hashem vai dando para a gente o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Quando a pessoa ela se orgulha, ela fala, eu sou inteligente e o outro não é, quer dizer, ele não está concordando que a Hashem deu para ele inteligência e deu para o outro menos. Porque depois que a alma sai do corpo, todo mundo é o mais inteligente do mundo. Quer dizer, o nosso corpo nos limita. Tem um corpo que a inteligência dele é menor. Ele tem um limite. Tem uma pessoa que tem que se esforçar mais para estudar. O outro vai... memória fotográfica. Ele olha para uma coisa, ele não se esquece durante 80 anos. Então Hashem deu para cada um de nós capacidades diferentes. Quando a pessoa sente que ele é isso, que ele é melhor do que o outro, porque ele é mais inteligente, porque ele tem uma família melhor, porque ele tem mais dinheiro, porque todos os porquês. Ele está se sentindo que ele é melhor do que o outro, isso já é o Hametz. Esse é o orgulho desnecessário. Ele está... Aqui o que ele está fazendo, ele está sendo muito burro, vamos dizer assim, de verdade. Que no lugar de agradecer a Hashem pela inteligência que ele tem, ele usa o que Deus deu para ele contra Deus. Na hora que ele está se exibindo para outra pessoa, na hora que ele está humilhando outra pessoa, na hora que ele está falando, olha, eu sou inteligente e você não é, ele tá usando o que Deus deu para ele para humilhar outra pessoa, ele está fazendo contra Deus. Ele está falando para Hashem, olha, está vendo, você me deu inteligência, eu estou usando a inteligência contra você. Não é que está escrito na Torá que a gente não pode humilhar outra pessoa, não é que está escrito na Torá que a gente não pode esnobar outra pessoa. E o que você me deu inteligência, o que você me deu dinheiro, o que você me deu uma boa família, o que você me deu tudo de bom, estou usando tudo de bom para fazer contra você. Estou usando o que você me deu para esnobar outras pessoas. Então, isso é o Hametz. Então, isso, na verdade, é uma mentira. Ou seja, a outra pessoa, na hora que vê, fala, olha que burro, né? Ele está usando a inteligência dele para pisar nos outros. Ele está usando a beleza, ela está usando a beleza dela para pisar nas outras. Ele está usando o dinheiro dele para se sentir maior do que o outro. Olha que burrice, né? Quem está do lado de fora está dando risada. Mas a pessoa que está vivendo isso, ele se acha, na fantasia dele, ele acha que de verdade ele é mais inteligente que o outro, que de verdade ele é mais esperto, de verdade ele tem
tudo que ele tem foi ele que conseguiu, foi ele que se esforçou, foi ele que fez. E isso é o Hametz. Então, por isso, antes de Pesach, nós começamos a limpar a casa. E dessa mesma maneira, a gente tem que limpar dentro de nós todas essas pequenas prepotências em todas essas áreas. Cada prepotência que a gente tem é numa área diferente. Em relação a uma pessoa, eu me acho mais bonito. Em relação a outra, eu me acho mais inteligente. Em relação a outra, eu me acho mais rico. Em relação a outra, eu me acho mais outra coisa. Ou seja, nós temos uma diversidade, como se fala, diversificação de prepotências. Acho que a palavra é essa, não sei, vocês me colocam no comentário se era essa palavra mesmo. É ramificação de prepotências. Pessoa, em primeiro lugar, se sente. Depois que ele se sente grande, é um cheque sem fundo, na verdade, porque 1 quilo de farinha é 1 quilo de farinha. O quilo de farinha que dá origem a matzá é o mesmo quilo de farinha que dá origem a halá. E a halá é uma coisa enorme. Então, é um cheque sem fundo. Ou seja, quando a pessoa se sente, quando a pessoa se acha maior do que o outro, e sendo que em relação à alma nós não temos essa diferença, e essa diferença a gente está fantasiando em relação ao equipamento que a gente nos deu. Então imagina, 2 pessoas entraram no mundo. Uma recebe inteligência, a outra não recebe tanta inteligência. A outra não só inteligência que recebeu, mas recebe ainda pais que colocam ele na escola já desde os 3 anos de idade. Então tudo isso é equipamento. Na hora que a pessoa ele sente que o equipamento é ele, e que ele é grande porque ele tem um equipamento maior do que o outro, todo esse hametz, tudo isso é um cheque sem fundo, tudo isso é uma mentira. E o pior é na hora que ele acredita nisso. Na hora que ele próprio acredita que ele é isso, o que ele acha que é, aí é caso psiquiátrico. Aí já, Deus me livre, diferente do vendedor que ele está vestido alto luxo, ele tem um carro alto luxo, que ele quer impressionar o cliente, mas ele sabe que ele não é isso. Mas ele sabe que ele está usando isso para impressionar o cliente. Então ele sabe que isso é equipamento, que isso é roupa de trabalho, que isso é carro de trabalho. Quando a pessoa se sente, ele acha que ele é isso, que ele vale tudo isso, é um cheque sem fundo, é uma mentira. Então ele tá mentindo para quem? Então enganar Deus, a gente não consegue enganar. A gente consegue só se enganar a si próprio. E enganar um bobo, quer dizer, enganar a si próprio, enganar um bobo não é uma chokhmah muito grande, né? Não é uma sabedoria muito grande. Então esse é o assunto espiritual do Hametz. Ou seja, a gente pode ser rico, a gente pode ser pobre, a gente pode ter uma vida humilde, a gente pode ter uma vida de qualquer nível de vida. Mas sabendo que tudo que a gente tem é o que Hashem dá para nós. E por isso a gente não tem que esnobar o outro, mas a gente tem que falar, olha, sorte que eu tive, não sei o que eu fiz de bom numa reencarnação anterior, que nessa eu ganhei um equipamento melhor, e tenho só que agradecer. Agora, Deus me livre, na hora que a gente usa o que Deus deu pra gente, para esnobar o próximo, aí a gente está fazendo contra Deus, a gente está pegando o que Deus nos deu para fazer contra ele, que Hashem quer que todos estejamos sempre unidos e em harmonia, em paz, em harmonia, em união, em amor, amar o próximo como a si mesmo. Essa é uma grande regra da Torá. Então esse é o detalhe. O Hametz é o orgulho. O orgulho, ele é uma mentira. Mentir para Deus, você não tem como mentir para Deus. Enganar Deus, você não vai conseguir. Enganar os outros, está todo mundo rindo da sua cara, que você está todo metido, exibido, e todo mundo sabe que hoje a pessoa está milionária, amanhã ele pode estar falido,
Então, enganar os outros também é difícil de enganar. A única pessoa que a gente consegue enganar é a nós próprios. Enganar um bobo não é grande, não é big deal. Né? Então vamos parar de nos enganar e vamos colocar o pé no chão, baixar a bola, tirar a prepotência. Esse é o nosso preparativo espiritual para Pesach. Por causa disso, a gente está limpando a casa, está trabalhando tão duro, todo dia o orgulho baixa um pouco, todo dia a gente encontra mais alguma sujeirinha, a gente está limpando o lado de fora, limpando o lado de dentro junto, até chegarmos no Leila Seder. Aí a gente pode sentar como um rei de verdade. O rei que ele sabe que tudo que ele tem é Hashem que está dando para ele. Nada é prepotência dele. Esse é um rei verdadeiro. Como o rei Davi dos Teilim. Ele sabia que tudo que Hashem deu para ele é Hashem que está dando para ele. Que ele próprio, ele não era nada. Ele se sentia humilde. O rei Davi, Moshe Rabbeinu, as maiores pessoas, eles se sentiram mais humildes do que todos. E Avraham Avinu falou: Anochi afar ve'efer, eu sou pó e terra, pó e cinzas. E cada um dos grandes tzadikim, ele se sentiu que ele não era nada. Yaakov falou: Katonti mikol chassadim, fiquei pequeno de todas as bondades que Hashem me fez. Então agora a gente está limpando por fora, tem que limpar também por dentro e chegar em Pesach já totalmente sem prepotência. E aí é a grandeza verdadeira. Então, que Hashem dê para todos vocês um Pesach Kasher Vesameach, Arbe Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pesach Kasher Vesameach. Bekol Tov.